Agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 7 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar com todas as informações para você começar bem informado aí, atento a tudo que está acontecendo este novo dia, esta sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, né? E durante, claro, todo dia, ou qualquer momento, em nossos canais, depois da edição de hoje, ficam lá à disposição também para você ouvir e assistir este programa de hoje. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom, sem chuva, com frio. Sol aparece com céu mais claro do que os dias anteriores, porém a temperatura segue aí com frio. Hoje começa a subir um pouco, como deve ser no fim de semana, temperatura mais alta também um pouco ainda, a mínima em 14, por exemplo, a máxima em 28 graus para hoje. Agora faz 15 graus aqui no centro de Campos. Com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com Frederico Monteiro, o secretário parlamentar da Câmara dos Deputados, conosco nesta manhã, para falar dessa experiência nessas três esferas, né? Nos governos de Campos, numa grande também prefeitura do Rio de Janeiro, e ainda em Brasília, como ele está agora. Fala ainda sobre os governos Lula, Castro e Vladimir e essa relação com o Legislativo. Por fim, mandatos de Caio e Daniel Sorans e a eleição a prefeito e vereador em 2024 na sua projeção. Frederico, já vamos trazer aí o seu bom dia, a sua entrevista, só passar rapidamente aqui pelo portal folha1.com.br e a gente então começa esse papo de hoje. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com aplicativo exclusivo. Baixe o aplicativo e acompanhe resultados de exames históricos e muito mais. No portal folha1.com.br, destaque para a manchete principal lá: Norte Fluminense tem aumento nos índices de apreensão de drogas e prisões. Ciprozep vai a Weiner e diz que projeto de reajuste irá a vereadores nesta sexta. Segundo o sindicato, a reunião acontece antes do envio à votação na Câmara. Concurso de São Francisco do Itabapoana, com previsão de mais de 500 vagas e edital em outubro. Entidades campistas lançam abaixo-assinado SOS ao Livro Verde. Elas pedem que a Prefeitura e Câmara formem equipe técnica sobre o tema. É importante aí a sua participação, inclusive só chamar aqui a atenção, lá no portal folha1.com.br tem esse link para assinatura desse abaixo assinado, que é, claro, digital. Prefeito de São Fidélis decreta contingenciamento de despesas por até 60 dias. Reforma tributária é aprovada pela Câmara em primeiro turno. Com folga ontem, né? Em Brasília. Hemocentro está com estoque abaixo, ou estoque baixo,
e necessita de doações urgente. Empresas do Porto do Açu abrem nova seleção para estágio. Volta de Hugo Leal à Câmara não faz Caio cair e põe farol no foco. Civil prende agressor que invadiu residência de ex-companheira. Migração do Super RJ para o Bolsa Família discutida em Brasília. O Super RJ é uma contribuição que o governo do estado faz, um programa social, no valor de R$ 380 mensal. E ainda, Planalto confirma troca no Ministério do Turismo. Daniela Carneiro será substituída pelo deputado federal Celso Sabino. Mais de 21 mil clientes da Enel em Campos ficam sem energia por causa das pipas. São algumas das manchetes lá do portal folha1.com.br. Como nós já anunciamos, deixa eu trazer o bom dia do Frederico Monteiro, que é secretário parlamentar da Câmara dos Deputados. Frederico, bom dia. Prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Eu agradeço o convite de estar aqui hoje no Folha no Ar. É um prazer estar com vocês. Lembro aqui também que na minha passagem a Campos, como você citou, nessa época eu também tive a oportunidade de ter um blog hospedado na Folha da Manhã. Então, muita gratidão de estar aqui novamente com vocês. Seja bem-vindo. Vai ser bom a gente conversar. Nesta manhã frienta de sexta-feira, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto, na técnica aí. Bom dia, Fred. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco. A gente, desde que a gente se conheceu, a gente conversa sobre política, né? Mas agora de maneira pública, nos próximos 3 blocos. Nosso bom dia ao especial ouvinte, telespectador, pelo streaming, pela Plena TV também. Nosso bom dia às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta-feira nas manhãs, os taxistas, motoristas de aplicativo, professores e, muito bem, Ângelo Rafael deu uma contribuição boa aí, ao colocar os pais de alunos também estão indo agora levar os filhos à escola e vão sintonizados também na 98.3. Obrigado pela audiência. Fred, esse programa tem um grupo de WhatsApp onde tem várias perguntas que foram feitas aqui a você, né? Vou abrir o programa com uma delas. Para você falar um pouco da experiência também de um campista que passou, que está em 2 esferas municipais, quer dizer, de Campos, o governo Rafael, passou pelo governo Eduardo Paes e hoje está no Congresso Nacional, né? Quem te pergunta aqui é o José Vitor, de Senhor da Barra. Bom dia. Fred, ontem foi aprovada a reforma tributária. Reforma essa que durante anos foi discutida e nunca ia à frente. Hoje você vive os corredores e bastidores do poder da Câmara Federal. E pergunto se você tem a percepção de que vivemos num sistema semi-parlamentarista, onde Arthur Lira tem um grande poder e passa a impressão que dá as cartas no Brasil. Bom dia. Bom, desde o governo passado, o governo Bolsonaro, o Arthur Lira ele vem exercendo forte influência na casa, sem dúvidas. Ele tem um bloco ali que é muito forte, muito ligado a ele, mas que para esse bloco também surtir efeito e ter força na casa, naturalmente, ele tem que se aliar ao bloco governista. Eu não digo que a gente viva num semi-parlamentarismo, mas a gente vive um presidencialismo de forte coalizão. Eu acho que a casa ganhou muito espaço, principalmente nos últimos 3 governos. E aqui eu cito nominalmente o governo Dilma, o governo Temer e o governo Bolsonaro. Mas porque os 3 tinham características que acabavam dando mais força à casa. Por exemplo, o governo Dilma, ela tinha dificuldade de lidar com os políticos, falar com os políticos. O governo Temer ele já tinha essa facilidade, mas ele tinha dificuldade de dialogar com a sociedade civil. E o governo Bolsonaro, que é o pior, ele tem características de não lidar com a política. E isso acabou fortalecendo muito a casa. A casa acabou ganhando muito protagonismo, muita força e
maior relevância que eu digo assim, do que nos governos Lula. A casa ganhou mais espaço, a casa teve que ditar mais as regras do Brasil, teve que tomar mais essa frente, porque o presidencialismo nessa época, nesses 3 momentos, esteve mais enfraquecido. Então a casa naturalmente ganhou essa força, se apoderou mais do momento do Brasil. E hoje, quando o governo Lula volta à cena, ele já encontra outros atores políticos. Ele já vê uma casa diferente, ele já vê uma casa com menos partido, ele vê outros líderes surgindo. Por exemplo, Lula de 2013 a 2006 e de 2007 a 2010, nos 2 governos dele, ele tinha o Renan Calheiros como um grande aliado. Hoje, quando ele volta a casa, ele tem o Renan Calheiros ainda como aliado, mas ele não tem aquele Renan Calheiros de antigamente. Ele encontra o Renan Calheiros que tem atrito, inclusive, com o Arthur Lira. Então, se ele agrada o Renan Calheiros, ele acaba desagradando um pouco o Arthur Lira. Se ele agrada o Arthur Lira, ele acaba desagradando o Renan Calheiros. Ele já não tem mais aqueles velhos conhecidos dele na casa. Ele tem outros líderes partidários envolvidos no processo democrático do Brasil, e ele encontra uma certa dificuldade em ver uma casa mais empoderada. Uma casa que está acostumada agora, sem ser 15 milhões de emenda positiva, com 32 milhões de emenda positiva. Uma casa que passou por emendas de relator, famosas emendas do orçamento secreto, e que faz esse pleito de mais emendas para mandar para suas bases eleitorais. Então, essa é a questão. A casa está mais empoderada. Não chega a ser um semipresidencialismo, mas é um presidencialismo de forte coalizão. Fred, o fato de você ser campista é um atrativo para a entrevista, porque é um campista que passou a galgar esferas de poder. As pessoas aqui, logicamente, querem saber da sua experiência, não só profissional, como pessoal. Fala um pouco dessa passagem sua pelos governos Rafael e Eduardo Paes, antes de chegar à Câmara Federal. Eu comecei aqui no governo Rafael muito influenciado em 2016, quando teve aquela onda campista em torno da renovação. Eu era um estudante do Instituto Federal Fluminense de Engenharia Elétrica, ao qual onde eu terminei meu estudo. Fiquei muito animado e encantado com aquela campanha de 2016, onde eu me aproximei mais da política, através do antigo presidente eterno presidente do Partido Popular Socialista, o PPS, Sérgio Mendes. Eu acabei me filiando no partido, acabei me aproximando do grupo do Rafael Diniz, onde eu fiquei entre 2017 e 2020, entre maio de 2017 a abril de 2020, onde eu saí também um pouco para cuidar de campanha. E ali eu passei pelo gabinete do prefeito, passei pela Secretaria de Governo com Alexandre Bastos e também passei na Secretaria de Educação com Brandes, no final já. No final eu passei um pouco pela Secretaria de Educação, onde fui ajudar um pouco o Brandes ali. Então, no início eu fazia coisas mais simples e tal, naturalmente. Depois eu fui aprendendo um pouco mais ao lado do Alexandre Bastos, a questão da dinâmica política de campos, até um contexto histórico eu aprendi bastante ali ao lado dele. Esse diálogo com a Câmara, outros atores políticos, eu me fortaleci muito ali na Secretaria de Governo. Passado o governo aqui de 2020, eu tinha criado uma boa relação com o Eduardo em 2018 já, e mantive essa boa relação. Findado o governo de 2020, acabado as eleições, etc., eu recebi o convite do Eduardo Paes para integrar o time dele no Rio de Janeiro. Lá eu exerci minhas funções na Secretaria de Juventude, passei 2 anos na Secretaria de Juventude, mas durante essa etapa no governo do Eduardo Paes, eu acabei muito me aproximando do Daniel Sorange, que é o secretário de Saúde, era o secretário de Saúde à época também. Fiz uma boa relação com o Daniel Sorange, estreitei meus laços políticos com ele, onde eu participei ativamente na campanha eleitoral dele e, posteriormente, fui fazer a integração do quadro político dele na Câmara Federal. E como é que fala um pouco dessa experiência, como é que
Como é que foi a passagem de trabalhar com o Poder Executivo, Legislativo, sair de Campos do Rio para Brasília? A experiência pessoal que eu pergunto também, Fred. Não, beleza. Em Campos, a gente passou por um governo com muita dificuldade financeira. A gente não conseguiu marcar nosso governo, infelizmente, com entregas. A gente fez entregas importantes, mas não foi isso que ficou marcado por causa dessas dificuldades financeiras. Então, essa foi uma experiência, digamos, que eu aprendi mais na dor, porque a gente tinha muitos problemas a serem enfrentados e muitos problemas que a gente não conseguia sanar por conta da dificuldade financeira. Quando eu vou para o governo municipal do Rio de Janeiro, já é um governo que tem um antecessor que, digamos, não deu... Um antecessor que não foi bom, um antecessor que causou dificuldade, mas o Eduardo Paes é muito talentoso. Então, o Eduardo Paes, ele consegue fazer... Você está falando de Crivella, né? O Eduardo Paes, ele consegue fazer as entregas, mesmo com todas as dificuldades anteriores. Então, ali, ao lado do Eduardo Paes, eu consigo ver um lado, digamos, mais completo da política. Um lado que consegue ter um diálogo com mais frequência com a Câmara, um político que está mais na ponta, um político que consegue ir com mais tranquilidade às ruas. E quando eu vou para o Legislativo, já é totalmente diferente, né? Porque você sai um pouco dessa parte do Executivo de entregas e vai mais para a parte legislativa, que você começa a fazer composições para fazer leis importantes, para que você consiga gerar o orçamento, para que você consiga que esse executivo faça entregas. É um pouco diferente essa questão legislativo, executivo. Foi a minha primeira vez com o legislativo, né? Então, essa diferença ficou um pouco marcada para mim. Pergunta aqui no grupo de WhatsApp também, feita pelo advogado e assessor da Alerj, Nicolas Lusitano. Pergunta ao Fred como ele vê esse terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes no Rio, onde ele acha que pode avançar, em que pese os muitos problemas ainda enfrentados pelos cariocas, sobretudo nas áreas de saúde e transportes. E como ele vê essa disputa já acirrada pelo posto de vice na chapa, se isso porventura significa que o foco real do prefeito é o Palácio Guanabara de 2026. Não, natural que todos os governos tenham dificuldades, mas como eu disse, o Eduardo Paes é um cara muito talentoso e na questão do transporte público, o Eduardo Paes vem vencendo essa dificuldade. Ele já implantou mais de centenas de BRTs novos, por exemplo, que é considerado o calcanhar de Aquiles do governo. Mais de 110 BRTs novos foram implantados. Pretende-se chegar a 300 novos BRTs até o final de 2024, quando se finda o primeiro mandato dele. Na questão da saúde, aí, trabalhando com o Daniel Soran, eu sou prova de como a saúde voltou a evoluir na cidade do Rio de Janeiro. A saúde do Rio de Janeiro tinha uma cobertura de 70% de atenção básica. Ela caiu durante o governo Crivella para mais da metade, e hoje o desafio do governo é voltar para esses 70%. Além da implantação de programas muito importantes. Academia Carioca, que é um programa voltado para o envelhecimento saudável, que é ligado à Secretaria de Saúde. A implantação do Supercentro Carioca de Saúde, que é um complexo de saúde voltado para cirurgia, um complexo oftalmológico, o outro complexo que cuida apenas de especialidades e o outro complexo de imagem. Então, a saúde do Rio de Janeiro ela voltou a evoluir, e voltou a evoluir muito. Voltou a fazer entregas importantes, voltou o número de clínicas famílias, reformas, voltou a dar uma dignidade à população carioca. Além do mais, a pandemia provou muito isso. A pandemia provou como a gestão da saúde carioca ela é eficiente. A gente foi o município, talvez, que vacinou com mais eficiência no país. Mas essa questão do vice, é natural que se fale que é um posto muito cobiçado, etc, etc, etc. Mas eu garanto, e vendo isso, o Eduardo Paes está muito focado na eleição de 2024. Ele não pensa em 2026. Se ele vai pensar a posteriori, é natural. Mas hoje o Eduardo Paes pensa somente em 2024, até porque pensar a eleição a longo prazo é muito difícil e é muito arriscado.
O Frederico Monteiro, qual a sua idade? 28 anos. 28. Você disse aqui que começou fazendo coisas simples aqui no seu cargo aqui em Campos e aprendeu com Bastos a dinâmica da política campista. O que você conseguiu aprender? Estou perguntando a idade porque a gente tem aqui, como no Brasil, como no mundo afora, tem as raposas velhas da política. Eu quero entender a cabeça de um mais jovem sobre a visão dessa política campista e da política carioca e agora Brasília. Como é que você consegue ver essa dinâmica de uma, outra? Que a gente fala muito aqui, que Campos é muito politizado, que Campos tem eleição todo dia, acaba a eleição, a gente já começa a falar na outra, mas a gente não vive no Rio de Janeiro, a gente acompanha, mas não vive. Como é que você vê essa dinâmica? É muito uma coisa aqui do interior, é muito uma coisa aqui de Campos, ou no Rio também a coisa funciona assim? Como é que é essa coisa dessa dinâmica que você aprendeu? Em Campos e no Rio, acho que funciona parecido. Campos tem uma grande relevância eleitoral, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para o país. Campos é um grande exportador de políticos. E a política de Campos, ela reflete muito a política nacional. Por exemplo, Campos é muito conhecido. Eu chegando em Brasília, eu percebi o quanto Campos é conhecido em Brasília. Quanto Campos é conhecido em Brasília. Campos tem uma grande importância para o estado do Rio de Janeiro. O quanto Campos reflete na capital. Na capital, inclusive, o encontro de campista que está por lá, que também é da política, que não é muito conhecido, é uma quantidade gritante. Além do mais, o Rodrigo Bacelar também exercendo a presidência da LERJ, Campos fica mais no cenário estadual, fica mais no cenário nacional. O próprio Garotinho, que foi governador, e a própria Rosinha, que foi governadora, o próprio Garotinho, que disputou a presidência. Enfim, são muitos atores ali que influenciaram para esse destaque campista nacionalmente. Entender um pouco a dinâmica de Campos, entender a dinâmica política do Rio de Janeiro, é um pouco parecido, foi um pouco parecido para mim essa questão de adaptação. Você tem que fazer um contexto histórico ali da política, entender a importância daquele ator que está ali presente, a história daquele ator ali presente, o quanto a população ali tem admiração por ele ou rejeição, o quanto ele domina aquela área respectiva ou não. Enfim, é uma mistura. Só para fechar o bloco, estava falando de campista, a gente conta muito campista em Brasília, e campista a gente conta em tudo quanto é lugar. A primeira viagem internacional que eu fiz, eu tinha 15 anos, 87. Eu estou em Washington, no Monumento a Lincoln, desci no Monumento a Lincoln, aí a pessoa viu que eu fumo desde garoto. Eu estava fumando Calto. E não tem Calto ou cigarro, só tem no Brasil, não tem em outro país. Aí a pessoa viu, quer dizer, é um brasileiro, já conheceu o Calto porque é brasileiro. Veio me pedir um cigarro. Em português, né? Português brasileiro. O português nosso é diferente do português de Portugal, de Moçambique, de Angola, né? É bem diferente. Aí, você é da onde? Eu sou de Campos. Cara, Monumento ali, para tão campista. Ali foi a minha primeira experiência internacional e eu vi que você está coberto de razão, ainda só aqui no Brasil não. Coitado de Lincoln. Então, é muito frequente acontecer isso. Quando não é um campista de fato, ele tem algum parente campista. Eu conheço minha mãe, minha prima, minha tia de Campos. Por aí vai. Terra do chuvisco. Não vou alongar muito, mas é campista e flamenguista. Nunca vi disso também. Tudo que é lugar. Todo lugar. E Campos que fala, né? Hã? Chico Buarque fala que ser flamenguista é falta de imaginação. Não, pelo amor de Deus, é sensacional. Bom, são 7h26. Você ia concluir o raciocínio aí, o Fred, alguma coisa a mais? Eu acabei cortando. Estava citando justamente isso que a Luísa estava falando. Campista tem em todo lugar, a gente encontra com frequência parente, amigos, já fui lá pelo menos uma vez na vida, etc, etc, etc. É verdade. Então é muito fácil você chegar num lugar, digamos assim, fácil que eu digo. Você fala, não, sou de Campos, a pessoa, conheço, tenho parentes localizados lá, terra do não sei quem, terra do não sei que lá. É muito comum esse tipo de brincadeira. Perfeito.
Bom, 7h26, então, vou pedir licença a você, Aloísio, e a gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. A seguir, a gente continua conversando, falando aí sobre os governos Lula, Castro, Vladimir, essa relação com o Legislativo também e muito mais. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. De segunda a sábado, 15 para o meio-dia, você assiste ao vivo as notícias da nossa região na Inter TV, com Alexandre Capiche e Letícia Gil. É o